série de mensagens no Calvário. Hoje, uma palavra muito impactante sobre esperança. Então, hoje é o "Em tuas mãos entrego o meu espírito", um brado de esperança. Um brado de esperança. Nós temos vivido dias que nós temos visto a morte tão de perto. Eu não sei você, né? Eu entro no meu Facebook e... Deixa eu só voltar aqui, galera. Fica mais fácil. Que eu consigo ver vocês e consigo ver o chat. É isso aí. A gente tem vivido dias que a gente tem visto a morte tão de perto. E eu abro meu Facebook todos os dias, luto. E agora nós vamos ver a forma como Jesus morreu, como ele entregou o seu espírito a Deus. E como isso nos encoraja, isso nos traz segurança. Então hoje nós vamos ver a 7ª palavra de Cristo na cruz. E 7 é um número muito especial na Bíblia. Eu ri sozinho hoje, lembrando, porque a gente uma vez, em 2006, visitou Ouro Preto, lá em Minas. Eu morava em BH, e aí um guia turístico falou assim, nessa igreja tem 300 e tantos anjos masculinos que o Aleijadinho fez, e 7 anjos femininos. E por que 7? Porque 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais. E aí a gente foi brincando, né, eu e meus amigos, né, 7 são os anões da Branca de Neve, 7. Mas 7 é um número biblicamente considerado o número da perfeição, o número da completude. Deus criou o mundo, diz o poema de Gênesis 1 da criação, em 7 dias. A gente não vai entrar aqui na questão se são 7 dias, se são 7 eras, como é que são os dias, se são 24 horas, enfim, não é essa a questão. A questão é que a Bíblia nos revela, nos mostra que em 7 dias, da forma que se quis chamar, que Deus revelou, Deus criou o mundo nesses 7 dias. Ele trabalhou 6 e descansou no 7º. E Cristo também, agora, na sua 7ª fala na cruz, ele vai descansar da sua obra de redenção, da sua obra no Calvário, da obra que ele realizou no Calvário por mim e por você. Nós vamos ler Lucas, capítulo 23, nos versículos 44 a 56. Lucas 23, do 44 ao 56. Eu convido você a abrir aí comigo. Diz assim, Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus então bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente, este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isto, começou a bater no peito e a afastar-se. Bater no peito como um sinal de temor. Todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho religioso farisaico, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos de Jesus. Então desceu, envolveu num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que Jesus morreu novamente citando as Escrituras. Ele cita literalmente, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Salmo 31, versículo 5. Ele já tinha feito isso na primeira frase dele, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, citando Isaías 53, 12. Na segunda, hoje estarás comigo.
no paraíso, que ele fala para o ladrão ao seu lado. É o cumprimento de Mateus 1:21, quando o anjo diz que ele chamará Jesus e salvará o seu povo. Na terceira frase, mulher, eis aí o teu filho, nós vimos que foi o cumprimento da promessa, da profecia de Simeão, que disse a Maria, lá em Lucas 2:35, uma espada traspassará a sua alma. Na quarta frase, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus cita, ipsis literis, o Salmo 22, versículo 1. Na quinta frase, tenho sede, ele cita o Salmo 69, versículo 21. Na sexta frase, o está consumado. Lá no finalzinho do Salmo 22, que ele abriu citando, o Salmo diz, ele quem agiu poderosamente. E esse agiu poderosamente, a ideia é ele quem consumou. Ele quem completou, no hebraico, a ideia de completar. É a mesma ideia envolvida no está consumado, está completo. E agora, nós vemos, mais uma vez, Jesus citando as Escrituras. A ênfase da vida de Jesus sempre foi a ênfase da está escrito. Está escrito. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele disse, está escrito. Está escrito. Ele não colocou nenhuma palavra sua quando ele foi tentado pelo diabo, ele simplesmente respondeu com a palavra de Deus, que para eles ali era a Torá, era o antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento. A lei, os profetas e os livros de sabedoria. Jesus viveu pela palavra. E essa deve ser também, meus queridos, a nossa ênfase. Nós temos que estar apegados à palavra, orar a palavra, conhecer a palavra, sermos um povo cheio da palavra. Eu admiro tanto pessoas como o reverendo Hernandes Dias Lopes, como meu querido amigo, ministro, compositor Ademar de Campos, e tantos outros que, quando pregam, a palavra de Deus sai pelos poros, decoram textos e textos e textos. Nós temos que orar a palavra, nós temos que cantar a palavra, nós temos que buscar sermos o mais bíblico possíveis, para que a palavra forme as nossas afeições, para que a palavra forme a nossa forma de ver o mundo, para que a palavra nos forme. A ênfase de Jesus sempre foi está escrito. E a nossa ênfase também deve ser está escrito. Conhecemos a palavra. Infelizmente, nós vivemos num mundo que os cristãos, que se dizem cristãos, não conhecem a palavra de Deus. Não decoram versículos, não sabem. Eu não sei se por a Bíblia estar no celular e ser fácil a gente olhar e consultar. A gente não decora mais versículos. As canções não buscam muitas vezes ter textos da Escritura. Quão lindo é quando nós temos textos das Escrituras musicados. Nós cantamos um hoje aqui, o Salmo 24, nós cantamos o texto de Filipenses, Jesus é o Rei da Glória. O Daniel é um querido que tem tantos textos musicados. Né? O Asaf tem outros. O meu louvor é fruto. Os salmos, quantos salmos nós temos musicados? Trechos e trechos e trechos. A Heloísa Rosa, uns anos atrás, fez João 14 inteiro, né? Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. A gente decora, a gente aprende. Textos de Apocalipse. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós precisamos estar cheios da palavra nesses dias difíceis, nesses dias de trevas, nesses dias de lutas. Esteja cheio da palavra. Esteja cheio da palavra. Essa é a minha orientação para vocês. E aqui é interessante que quando Jesus cita o Salmo, ele acrescenta, o Salmo de Davi, ele acrescenta Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ao colocar Pai, está dizendo que ele é maior do que Davi. Ele é o filho de Davi, mas ele é o filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E ele é maior do que Davi, ele é o prometido a Davi, o seu descendente que reinaria sobre Israel, e reinaria sobre as nações, e reinaria para sempre.
E a morte de Jesus e a sua subsequente ressurreição é a forma como Deus cumpriu essa palavra. Agora, o filho de Davi se tornaria rei sobre todas as nações, o rei do universo. Isso, Jesus na cruz e na sua ressurreição estava recuperando a autoridade que havia sido perdida por Adão e por Eva. Por isso que ele, já ressurreto, pôde dizer aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus era uma pessoa cheia da Escritura. E na cruz, ele, mais uma vez, demonstrou que ele estava cumprindo o roteiro. E aí fica a nossa necessidade de conhecermos a Escritura, de conhecermos a palavra de Deus, de estarmos cheios da palavra de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Jesus morreu confiantemente. Jesus confiava no Pai. Jesus confiava no Pai. Eles tinham um relacionamento tão próximo. E a gente viu aqui que quando Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não fala, meu Pai, por que me abandonaste? Mas agora, quando ele vai entregar o seu espírito, ele novamente lembra do relacionamento que ele tem com o Pai, ainda que separado do Pai. Ainda que abandonado pelo Pai, Jesus confia no amor do Pai. Jesus confia no relacionamento de amor que ele tem com Deus. Claro que Jesus é filho de Deus de uma forma diferente e única. Mas em Jesus, nós fomos feitos filho de Deus. Lembra lá de 1 João 3:1? Vede como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados. Aliás, tem uma canção do Diante do Trono com esse texto. Filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus, não pela carne, não pelo sangue humano, mas nós somos feitos pela água e pelo Espírito, pela transformação, pelo poder de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E agora, nós temos que desenvolver um relacionamento com o Pai e confiar nesse relacionamento de amor. Tem um ditado aí que diz que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Somente aqueles que foram alcançados pela graça e transformados pelo Espírito, o Espírito dá poder para que sejam feitos filhos de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa tarde é: você e eu temos confiado no amor do Pai? Nós vivemos num sistema religioso tão opressivo das brechas, da maldição hereditária. Meus irmãos, que quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu fiz errado. Quando a gente perde alguém, quando a gente enfrenta uma situação, um episódio triste, de violência, de perda, a primeira coisa que eu e você somos treinados religiosamente a pensar é: o que eu fiz de errado? Jesus está enfrentando a maior provação que um ser humano conheceu. Carregando o pecado de toda a humanidade, mesmo assim, ele confia no Pai de amor. A canção que nós cantamos: é tão bom poder pertencer a um Deus de amor, é tão bom poder confiar na sua misericórdia. Será que na hora da luta, será que na hora... Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer, é uma pergunta que você tem que se fazer e responder para você mesmo. Será que você tem confiado no amor de Deus? Será que você tem confiado no relacionamento que você tem com Deus nas horas difíceis, nas horas escuras da alma, nas horas que você não tem respostas de Deus, na hora que você não tem prova de que Deus é bom, de que Deus te ama, provas palpáveis? Será que você tem confiado? Será que você tem confiado que Deus te ama? Jesus morreu com a certeza da palavra de Deus. Ele morreu com a certeza da missão que ele veio cumprir. Ele morreu com a certeza de que ele havia consumado a sua obra de salvação. E por ter consumado obedientemente toda a sua obra, agora
ele podia se entregar confiantemente nas mãos do Pai. O cristão que vive para Deus, não por seus méritos, mas nos méritos de Cristo, tem a certeza da vida eterna. Meus irmãos, nós somos pessoas como qualquer outra, mas nós temos que ter uma certeza, uma esperança de que há algo além dessa vida muito maior, de um Deus que nos aguarda para nos dar a vida eterna na sua presença. Por isso que o testemunho de um cristão diante da morte tem que ser diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Tem que haver confiança, tem que haver fé. Quantas histórias nós conhecemos? Eu me lembro recentemente, por exemplo, da morte do Billy Graham, já muito mais idoso, mas aquela certeza, aquela paz da família louvando em volta, de que ele fecha os olhos aqui para abrir os olhos diante de Deus. A certeza de que essa vida é apenas o começo de uma vida eterna caminhando com Deus. Essa é a certeza que move o cristão, essa foi a certeza que moveu Jesus na cruz, no ápice do seu sofrimento, a dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E essa oração, ela foi repetida ao longo da era medieval, em latim, por todos os moribundos, né? Ou se ele não podia falar, alguém falava por ele, quase como que um feitiço, uma reza. Mas nós temos que crer nisso, de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O irmão Lázaro, que faleceu semana passada, cantava uma canção que dizia: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança está no Mestre. É isso. Nós temos que ter um diferencial na hora da escuridão. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O cristão anda com Deus, porque ele tem a certeza de que podem fazer mal ao seu corpo. A doença pode atingir o seu corpo físico. A violência pode atingir o seu corpo físico. Mas há uma vida plena. Não uma vida espiritual. Um tempo será espiritual, mas no último dia haverá um novo corpo ressuscitado. E nós reinaremos com Deus para sempre. Aleluia! Por isso é nosso privilégio poder descansar em Deus em tempos de dor. Talvez as pessoas falem: mas como é que você está tão tranquila? As coisas estão acontecendo. Talvez você no hospital, talvez você com um ente querido na UTI, talvez você com a provisão, não vendo a provisão diante dos seus olhos. Nós podemos descansar no Deus de amor em tempos de dor. Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença de quem anda com Deus, de quem conhece a Deus. Charles Spurgeon escreve um parágrafo lindo, não é à toa que ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores, e diz: entrega-te a Deus, é privilégio seu fazê-lo, para que seja guardado por essas amadas mãos que foram perfuradas por ti, para que sejas entregue ao amor desse amado coração, que foi aberto pela lança, para comprar tua redenção. Coisa linda, né? A terceira coisa que nós vemos é que Jesus morreu se entregando. Jesus morreu se entregando, entregando a si mesmo nas mãos do Pai. Significa que a sua vida não foi tirada. A sua vida foi entregue voluntariamente. Várias vezes Jesus disse: o Filho do Homem não vai perder a sua vida, ele vai dá-la voluntariamente. Nós não temos isso. A gente não consegue acrescentar. Nossa vida nos é tirada. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, mas a gente não controla o nosso fôlego de vida. Jesus não. Jesus entregou a sua vida nas mãos do Pai. Ele entregou. E, de novo, o ser humano é formado de uma parte física e de uma parte espiritual.
E por um tempo nós estaremos separados. No caso de Jesus, essa separação durou apenas 3 dias. Glória a Deus, aleluia. Na nossa, nós não sabemos quanto. Mas um dia, o nosso espírito será reunido num corpo glorificado e viveremos para sempre. Agora, glorificados, alma, corpo e espírito, para toda a eternidade. Mas Jesus entregou. É interessante porque o próprio Jesus havia se entregado nas mãos dos homens. Jesus se entregou para ser julgado pelas autoridades. Jesus abriu mão do seu poder e ele disse, deixa, eu vou sofrer. Ele se entregou para ser julgado por Pilatos. Ele se entregou para ser crucificado. Ele se entregou para ser humilhado pelos soldados e pelos ladrões e pela multidão. Mas agora, cumprida a sua missão, tetelestai, completada a sua missão, ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Nunca mais, nunca mais, nunca mais ele vai sofrer nas mãos dos homens. Nunca mais ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Isso aconteceu uma só vez, mas agora ele vive com toda a sua glória e poder e virá em glória e poder. E ele é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o Kyrios da criação. Mas ele se entregou aos homens em nosso lugar. E agora ele mesmo se entrega nas mãos do Pai. A gente não consegue controlar a nossa hora da morte, como está lá nos atestados de óbito. Mas eu e você podemos viver entregando as nossas vidas a Deus. O desafio é fazer como Jesus fez. Senhor, nas tuas mãos eu coloco a minha vida. Nas tuas mãos eu coloco os meus sonhos. Nas tuas mãos eu coloco a minha família. Nas tuas mãos eu coloco a minha vocação. Nas tuas mãos eu coloco o meu emprego. Nas tuas mãos eu coloco tudo o que tem. Nas tuas mãos eu entrego. No mundo que fala que a gente tem que guardar tudo e controlar tudo e ficar guardando tudo. Ah, que tamanha esperança é a do cristão de poder entregar e confiar. Lançar sobre ele o nosso fardo pesado e tomar sobre nós o jugo que é leve, o fardo que é leve, o jugo que é suave. E esse é o desafio para nós, entregarmos as nossas vidas. Spurgeon fala uma outra coisa sobre isso, eu vou pedir licença para citá-lo novamente. E ele diz assim, o seguinte dever é a nossa entrega a Deus pela fé. Entreguem-se a Deus. Confiem em Deus. Cada manhã, quando se levantarem, tomem e ponham-se debaixo da custódia de Deus. Encerrem-se, por assim dizer, no cofre da proteção divina. Olha que coisa linda. Ponham-se debaixo da custódia de Deus. Encerrem-se, por assim dizer, no cofre da proteção divina. E cada noite, quando você tirar a chave da casa, antes de deitar-se para dormir, feche-a com a chave novamente e ponham a chave na mão daquele que é capaz de guardá-los, quando a imagem da morte estiver em seu rosto. Antes de seu sonho, entreguem-se a Deus. Quero dizer, façam isso quando não há nada que os aterrorize, quando tudo está tranquilo, quando o vento sopra suavemente do sul e o barco se aproxima velozmente ao porto desejado. Não se tranquilizem com sua própria tranquilidade. O Spurgeon está dizendo, olha, vivam o tempo todo, em tempos bons inclusive, entregando-se para Deus, para a hora difícil, continuarmos confiando, confiando, confiando. Nós vimos então que Jesus morreu citando a Escritura. E o desafio para mim e para você é estarmos cheios da Escritura, da palavra de Deus. No mundo que tem tanta palavra de morte, no mundo que tem tantas palavras de derrota, nos enchamos da palavra de Deus. Nós vimos que Jesus morreu confiantemente, confiando no amor e no cuidado do Pai. E o desafio para mim e para você é confiarmos no amor do Pai. Jesus morreu se entregando nas mãos de Deus. O desafio para mim e para você é entregarmos a nossa vida todos os dias nas mãos de Deus. E por último, Jesus morreu vitoriosamente. Aleluia. Ele morreu vitoriosamente. Ele entrega o seu espírito
porque ele sabia que ele tinha cumprido toda a obra que lhe foi confiada. Ele entrega o seu espírito porque ele havia acabado de dizer tetelestai, está consumado, está completado, e ele agora pode descansar, mas ele descansa vitoriosamente. É o Cristo Victor, é o Cristo vitorioso. Ele descansa em vitória. Descansados na vitória de Cristo, eu e você podemos reinar com ele. Nós podemos vencer com ele, através dele. A vitória dele é a nossa vitória, porque ele venceu por nós. Apocalipse 12, 10 diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E ao versículo 11 diz: eles o venceram, eles, os remidos, eles, os nossos irmãos, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Quem não ama a própria vida é somente quem crê que há uma vida maior. E eu não estou falando de uma outra vida num céu estranho, parece um campo de golfe, todo mundo com roupa branca. Eu estou falando de uma vida que é mais real, mais verdadeira, mais física e mais espiritual do que qualquer coisa que a gente conhece. Essa vida é apenas um espelho da vida que ainda nos aguarda. Só olha para a morte sem medo quem não ama a própria vida, porque sabe que há uma vida mais abundante, há uma vida eterna. E aí na hora que Jesus entrega o seu espírito, e na hora que Jesus expira e morre, finalmente, ali é o início do fim. O N.T. Wright diz que ali é o dia, o momento, em que uma revolução começou. E qual revolução? O início da nova criação. Essa semana, o meu convite para você está comigo às 8 horas da manhã nas lives, para a gente lembrar todo esse trajeto de Cristo na Semana Santa, a sua morte final na cruz, naquela sexta-feira da paixão, que é apenas o início do fim. O início do fim, o início de uma nova criação. Nós já estamos nesse intervalo do início da nova criação, aguardando a chegada final e completa da nova criação, mas ela já começou na morte de Jesus, na sua ressurreição, na sua ascensão, no derramamento do Espírito. Eu não sei você, mas isso muda o nosso foco. Isso faz com que a gente olhe para as notícias terríveis e a gente deve sofrer e chorar com os que choram. Mas a gente não deve colocar a nossa esperança nos governantes. A gente não deve colocar a nossa esperança final nas vacinas, por melhores que elas sejam. Nós não temos que colocar a esperança em notícias, em familiares, em empregos, em empresas. Isso nos lembra que o nosso coração pode descansar em Deus, porque a morte de Jesus foi o início de uma nova revolução, a nova criação, de algo novo que Deus está fazendo em mim, em você, através de mim e através de você, na ressurreição de Cristo Jesus. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre o que é essa revolução, o que é essa nova criação, o que a ressurreição significa nesses dias tão tenebrosos que nós temos vivido, nesses dias tão difíceis que nós temos vivido, de tanto mal, de tanta morte, de tantas notícias ruins, de tanta desesperança. Nós podemos encher o nosso coração de esperança, olhando para o nosso Messias morto na cruz, sabendo que ele vai ressuscitar. Que você reflita sobre isso nessa semana. Esse é o meu desejo. Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui. Quero pedir desculpa pelos imprevistos, mas foi muito especial estarmos juntos ao vivo.
E eu quero orar por você, pedindo a Deus que te dê graça nessa semana. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, direcionando você a cada momento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de celebração. Nós te agradecemos pelas palavras de Cristo na cruz. Porque cada uma delas traz tantas riquezas para nós, que nós, 2000 anos depois, estamos aqui refletindo e nos maravilhando com cada uma dessas breves palavras de Cristo na cruz. Como nós vimos hoje, Senhor, que o nosso desafio seja sermos cheios da palavra. E ao sermos cheios da palavra, nós tenhamos um relacionamento de amor contigo e descansemos o nosso coração, sabendo que nós podemos e devemos entregar todas as coisas nas tuas mãos, confiando que sofremos aqui para vencermos contigo e através de Cristo, para reinarmos eternamente contigo em glória, na sua glória e no seu poder, experimentando da sua glória e do seu poder. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, o nosso resto de domingo, a nossa semana. Senhor, fala conosco, direciona as nossas vidas. Nos prepara, Senhor, para domingo que vem celebrarmos a tua vida e a tua ressurreição, que é a razão da nossa fé. Eu te agradeço no nome do teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Amém, amém e amém.